E aí, rapaziada, beleza? Pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre curto-circuito, fuga de corrente, né? Na malha VBAT e na malha VPH-PWR. A gente vai falar hoje sobre esse assunto e eu vou mostrar aqui para você na prática como é que um curto ele se comporta, né? Quando ele está na VPH-PWR e como ele se comporta quando ele está na VBAT, ok? Então a gente vai analisar esses dois casos agora, né? Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Com certeza, né? Você já deve ter pego aparelhos na sua bancada com esses tipos de problema, né? Então isso vai esclarecer mais, né? Como é que você injeta a tensão de forma correta, né? Então esse vídeo vai ser muito bom para você iniciante que está começando agora e até você que já está no nível intermediário, né? Que ainda se perde um pouco na hora de analisar esses pontos, né? Essas fugas, esses curtos que tem um consumo alto, né? Às vezes não aquece, fuga que tem um consumo muito baixo, né? E não aquece. E aí como é que deve proceder numa situação dessa, ok, galera? Então vou estar explicando tudo isso para você, né? E espero que você já deixe o seu like aí, né? Se inscreva no canal, caso você não for inscrito. E siga a gente lá no Instagram também. O link do nosso Instagram está na descrição do vídeo, ok? E se você quiser fazer o nosso curso online, né? Eu também estou deixando o link aqui na descrição, caso você queira conhecer o nosso curso, ok? Então vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho uma placa de um J4 Core. O J, né? O Samsung J410, né? E agora a gente vai analisar com o esquema elétrico, né? Para verificar qual é a malha VBAT, para onde ela vai, depois que ela passa por determinado componente, qual é o nome que essa malha ela vai ganhar, né? Só que antes disso, eu quero mostrar para vocês como é que está a situação dessa placa, né? Vamos mostrar aqui, eu vou alimentar essa placa para mostrar para vocês como é que ela está se comportando, né? Como é que ela está, qual é o defeito dessa placa, né? Vamos lá. Eu vou energizar a placa. Observe aqui no quadrado do lado, ok? Nesse quadrado aqui, né? Na nossa fonte de alimentação, vou energizar a placa e perceba que a gente tem um consumo, né? Deixa eu diminuir aqui essa corrente, né? A gente tem uma queda da tensão e a gente tem um consumo total de corrente. Trata-se de curto-circuito, né? Curto-circuito em uma malha primária, ok? Curto-circuito na malha primária. Vamos lá? Ó, observem lá, né? Você está vendo aqui, conectei o positivo aqui e o negativo aqui numa parte GND, né? Então, alimentando essa placa, a gente percebe que temos um curto-circuito. Por que curto-circuito? Porque a queda de tensão, né? Se houver queda de tensão na fonte, trata-se de um curto-circuito. Esse curto-circuito ele é na malha primária, secundária, terciária, onde ele é. Se eu alimento a fonte, né, se eu alimento a placa na fonte de alimentação e antes de eu pressionar o power, já mostra para mim o consumo, então tudo que você vê, pode ser um curto, pode ser uma fuga, está na malha primária, né? Então a gente precisa identificar qual é o componente que está ocasionando o curto, né? Remover esse componente, colocar um outro componente e sanar o curto. Sanando o curto, a gente tenta de novo ligar a placa e provavelmente a placa vai voltar a funcionar, né? Se caso ela não tiver outros defeitos, né? Então é esse o conceito, né, de um curto-circuito, ok? Curto-circuito está na malha primária, porque não preciso pressionar o power e já mostra para mim esse consumo, né? Então, o que é que a gente deve fazer? Primeiramente, analisar os componentes que fazem parte da malha primária para saber, né, e fazer uma medição de forma mais aprofundada para ter certeza qual é o componente que está ocasionando esse curto. Então vamos lá, vou diminuir aqui a nossa tela para a gente analisar com o esquemático desse aparelho, né? Estou aqui com a DZKJ já aberto aqui no esquema elétrico, né, do J410F, e a gente vai para a parte
do conector da bateria, né? Vamos procurar aqui o conector da bateria e a gente já chega aqui na parte de carga, né, desse aparelho. Descendo aqui para baixo, a gente vai ter Baticom, ok? Baticom é conector da bateria, né? E onde está? Está aqui, pessoal. Esse é o conector da bateria, né? Representado aqui através do código rápido HDC 4000, ok? Então aqui no conector a gente percebe que tem dois pinos NC, né? Que seria pino 3 e pino 4, e temos aqui pino 1 e pino 2. Que pinos são os pinos NC? Vamos olhar? Vamos olhar aqui quais seriam os pinos NC. O pino NC, que o esquema elétrico ele se refere, é justamente esse pino aqui, ó. Perceba aqui comigo no conector, né, na placa real, aonde a gente tem esse pino e esse pino. Então esse pino e esse pino, os quais eles são a base desse conector de bateria, eles não estão conectados nem ao terra, nem estão conectados ao positivo. São pinos NC. Estão aqui apenas para segurar, né, esse conector de carga, de bateria, ok? Então, em alguns aparelhos, esses pinos aqui, eles vão estar ligados ao terra, né? Só que no caso desse aqui, eles são pinos NC. Então, no conector, a gente já observa que temos o pino positivo, né? Que são alguns desses dois aqui, né? A gente vai olhar agora no esquemático. E temos o pino terra. Então, pino positivo, pino terra, né? Vamos aqui analisar. Voltando para cá, né? Já explicando também através do esquemático, né? Para você também entender como é que funciona o esquemático desse aparelho. Então, a gente vai ter os dois pinos N6, né? E aqui a gente vai ter o pino 1. Pino 1, ele desce, né? E mostra aqui o sinal do ground, né? Do GND, do terra da placa, né? E perceba que o nome da malha é VBAT Sense N, né? N de negativo. Essa malha, ela vai para algum circuito integrado informar que está tudo bem aqui pelo pino negativo. Para quem acha que o pino negativo ele é um pino apenas que fica na placa sem ter, né, nenhuma função, está muito enganado. Assim como o positivo, o terra ele também precisa estar bem soldado, né, e bem posicionado para que não haja interferência, né, porque essa tensão ela circula do positivo para o negativo, do positivo para o negativo, né? Todo circuito da placa de celular precisa ter uma malha positiva e uma malha negativa, né? Para que circule a tensão e a corrente. Então, se houver falha na malha negativa também, o aparelho não vai ligar. Se só tiver a tensão, né, positiva, mas o pino negativo não estiver conectado, o aparelho também não liga, ok? É bom sempre saber disso. Então, essa malha VBAT Sense, ela vai também para um circuito integrado, informar que está tudo ok lá no conector da bateria. E para onde ele entra? Ele entra para o circuito integrado que tem por nome IFPMIC, ok, galera? Então, VBAT Sense é nada mais, nada menos do que malha negativa, né? O ground desse aparelho, que também entra para o circuito integrado aqui, para o circuito integrado entender que está tudo ok ali no conector da bateria, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, pessoal, a gente vai ter agora, né, o pino número 2. Pino número 2, ele sai, né, passa aqui pelo um ZD, que seria um diodo Zener, que está nessa malha para regular, né, a tensão de saída, para que não haja surtos, né, nem pico de tensão nessa malha, ou seja, ele consegue aqui regular a tensão se caso ela vier um pouco mais alta, né? Então, só passa por aqui a tensão ao qual o diodo Zener, né, permitir. Ele é quem regula essa tensão de saída. Temos aqui capacitores, né, capacitores de desacoplamento, capacitores que fazem o filtro, né, dessa tensão e dessa corrente, né, fazendo a limpeza das impurezas que passam aqui por essa malha, né, sabendo que capacitor ligado de forma de desacoplamento, né, vai fazer tanto a filtragem como repor essa malha, né, para que não haja variação nessa malha, né, para que a corrente que passe aqui seja a mais pura e a mais contínua possível, ok, galera? Então, essa tensão passa aqui por esse componente, que seria um fusível, né,
que está aqui com o nome resistor, aonde sai aqui do outro lado, né, dá ramificações a outras malhas para informar o IFPMIC que está tudo ok por aqui, ok? Então, V-Battery é o nome da malha principal, a tensão principal, né, que sai da bateria, ela vem por essa malha que tem o nome V-Battery. E para onde vai essa malha, né? Aqui chega, termina, e aqui a gente precisa dar um Enter para seguir essa malha, né? Então, dando Enter aqui, essa malha vem para um circuito integrado que tem, por seu código rápido, o U4004. Descendo aqui abaixo, a gente percebe que seria, né, o nosso IFPMIC, o IFPMIC dessa placa. Então, essa tensão primária, ela sai do conector da bateria, né, e vem diretamente aqui, né, para o baú de solda de H8 e o baú de solda H9 alimentar o IFPMIC. Depois que essa tensão entra no IFPMIC, né, passa pelo circuito interno do IFPMIC, ela vai sair por nome VPH-PWR. Então, o que eu devo analisar toda vez que eu tiver com um curto-circuito em um aparelho que tenha essa estrutura, né? Os aparelhos da linha A maioria dos aparelhos da linha J tem essas estruturas aqui, né? Muitos aparelhos também da Motorola, da Xiaomi, trabalham basicamente dessa forma, ok? Então, o que a gente deve analisar nessa situação, né? Verificar se o curto-circuito, né, ao qual está mostrando na nossa fonte de alimentação, se ele está na malha V-Battery ou se está na malha VPH-PWR, porque assim eu vou eliminar uma dessas malhas e vou trabalhar apenas em uma, né? Então vamos ver isso agora na prática. Vamos analisar, né, esse capacitor aqui, capacitor, né, C4051. Esse capacitor seria o último componente, né, aonde essa malha vem lá da bateria, vai passar aqui por esse componente, que seria o último, para entrar dentro desse circuito integrado, que tem por nome IFPMIC, ok? Então, o que a gente deve analisar aqui? Analisar se esse componente aqui, ele está dando continuidade ao terra, né? Se esse componente, ele está dando continuidade ao terra. Então, o que a gente vai fazer? Podemos analisar por esse componente e podemos analisar também pelo componente anterior, né? Então, vamos analisar aqui a V-Battery, né? E vamos pegar aqui esse capacitor para verificar se essa malha ela está toda em curto, né? Se o curto está saindo daqui até o IFPMIC, né? Então vamos analisar esse componente. Então, chegando aqui, pessoal, a gente tem, né, o layout da placa, aonde a gente consegue identificar que nessa região é onde está localizado esse capacitor, né? Temos esse circuito integrado que é o U4004, que seria o nosso IFPMIC, o qual a gente estava analisando, né? Você percebe que o código seria o código 4004. E aqui ao lado do IFPMIC, abaixo de um resistor, né, temos esse capacitor. Então deveremos medir em escala de continuidade com o nosso multímetro, a escala do BIP, para verificar se esse componente aqui ele está marcando, bipando dos dois lados, ou seja, dando continuidade com o terra. Não quer dizer que se esse componente estiver dando continuidade ao terra, ele esteja em curto. Não é isso que a gente quer saber agora. Eu primeiro quero saber qual é a malha que está em curto. Depois a gente vai analisar qual seria o componente que está em curto. Primeiramente, a malha. Então, esse componente faz parte da malha faz parte da malha V-BAT. Então, se faz parte da malha V-BAT, né, ele pode ser o causador do curto. Pode sim. Só que existem outros componentes na malha que podem estar ocasionando esse curto, né? Então, a gente vai analisar de forma bem minuciosa. Vá analisando com a gente também. Então, sabendo disso, vamos aqui na placa real e vamos analisar qual seria esse componente, né? E observando aqui, a gente tem esse capacitor aqui, ok? Temos esse capacitor, né? Seria esse capacitor aqui, abaixo do resistor, de lado do nosso IFPMIC. Então, vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui, né, o nosso multímetro na escala de continuidade e verificar se o multímetro vai bipar dos dois lados desse componente, né?
Aqui está o nosso multímetro, escala de continuidade, e vamos fazer a medição. Ponteira preta no terra, né? Ponteira vermelha no componente. Perceba que um lado está bipando, ok? Do outro lado está bipando. Então eu sei que a malha VBAT está em curto-circuito, né? Não quer dizer que seja esse componente o causador do curto, ok, galera? Então vamos lá. Vamos analisar agora um componente da malha VPH-PWR para verificar se a malha VPH-PWR também está em curto-circuito ou se o curto apenas está na malha VBAT, né? É isso que a gente vai fazer agora. Então, voltando lá no conector, né? Vamos voltar aqui. Vamos para a parte do IFPMI, que é onde nasce essa malha VPH-PWR, né? Que também é uma malha de 4.2 e é considerada também a malha, uma malha primária, né? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos seguir essa malha para a gente pegar um componente mais pela frente, né? Vamos lá. Aqui a gente tem a malha primária, a malha VPH-PWR, e perceba que essa malha está entrando para esse circuito integrado por nome, né, PM4000, que seria o nosso Power Manager, ok? O que eu devo fazer agora? Eu vou pegar aqui um desses capacitores, vou selecionar, vou ver aqui no layout aonde está esse componente, né? Está aqui, ó, abaixo do Power Manager, né? Que a gente tem o Power Manager, e aqui abaixo, né, o primeiro componente, o primeiro capacitor seria um capacitor que está interligado à malha VPH-PWR. Então, agora a gente vai ter a certeza se esse curto-circuito ele está nascendo na VBAT, passando pelo IFPMIC, né, e chegando até aqui, ou se ele está apenas na malha VBAT, ok, galera? Então vamos lá. Cadê? Vamos mostrar aqui para vocês. Agora, pessoal, a gente tem, né, o nosso Power Manager, ok? E aqui seria o capacitor ao qual a gente deve medir para saber se o curto-circuito está na malha VBAT ou se está também passando para a malha VPH-PWR. Então, o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte, colocar aqui no ponto terra e vamos analisar. De um lado, não bipa, no outro lado bipa, porque é o terra do componente, né? Então, um lado é o terra, o outro é o positivo, seria a malha VPH que está passando aqui. Então, eu já identifico que esse curto total, ele não está passando para a malha VPH-PWR, ou seja, ele está apenas limitado na malha VBAT. Por quê? Porque o IFPMIC do aparelho bloqueou esse curto-circuito para que ele não passasse para o outro lado, né? Para que ele não danificasse o PMIC, para que ele não danificasse outros componentes. Então, o IFPMIC, né, é um componente bastante inteligente, criado, né, por engenheiros aí, que faz esse tipo de trabalho. Se o curto-circuito ou a fuga de corrente estiver na VPH-PWR, provavelmente não vai apresentar na VBAT. Se o curto ou a fuga estiver na VBAT, provavelmente não vai acusar na VPH-PWR se o circuito integrado estiver funcionando perfeitamente. Então, devemos ter essa noção, né? Se tiver um problema nesse componente, ele pode tanto deixar a malha VPH-PWR, como ele também pode deixar a VBAT em curto-circuito. Então, se as duas malhas estão em curto-circuito, já seria, né, uma dúvida, né, que o próprio IFPMIC poderia ser o suspeito de estar ocasionando, né, esse curto ou essa fuga. Ok, galera? Então, vamos lá. O que a gente deve fazer agora? Já que eu sei que o curto está do IFPMIC para trás, eu devo analisar cada componente até chegar ao conector, ao próprio IFPMIC, né? Vamos lá. Vamos analisar agora de uma forma mais específica, né? Vamos para cá. E o que a gente vai ver aqui?
Na malha VBAT a gente tem um componente, dois componentes, três componentes, um componente ligado em série que ele não coloca o circuito em curto, porque só quem coloca circuito, né, da placa em curto-circuito são componentes que estão ligados em paralelo. Então, se esse componente está ligado em série, ele não é o causador do curto. Então a gente tem diodo Zener, capacitor C4089, capacitor C4087, né? Esses componentes aqui podem ser o causador do curto-circuito. E qual é o outro componente que a gente tem? A gente tem o C4051, né? Que seria o último componente ligado em paralelo até chegar no IFPMIC, né? Então, temos 4 componentes ligados em paralelo antes de chegar ao IFPMIC do aparelho. Então, um desses 4 componentes é o causador do curto, ok? E o que a gente deve fazer agora? A gente deve procurar por aquecimento na placa, para ver se essa corrente que está sendo consumida está aquecendo o componente a ponto desse componente mostrar, né, se manifestar e mostrar que ele é o causador do curto. Então a gente primeiramente vai novamente colocar, vamos lá, vamos injetar a tensão. Vamos injetar a tensão no conector, que seria como se a gente estivesse injetando uma tensão diretamente, né, na VBAT. Então, vou colocar aqui o terra em algum lugar do GND e vou colocar aqui positivo. Então, o primeiro ponto é procurar por aquecimento, né? Procurando por aquecimento, eu já consigo verificar que tem algum ponto da placa aqui que está aquecendo e é próximo ao IFPMIC. Então, colocando a placa, ligando essa placa, né, energizando essa placa na fonte de alimentação, com esse consumo aqui, a gente já vai pegar um pouco de aquecimento, né? Se você tem um curto que está consumindo 2 amperes de corrente e não aquece, você pode aumentar a corrente, botando em 3 ou 4. Aí muita gente vai dizer, mas vai danificar o circuito. Não, porque o IFPMIC está bloqueando. Não está passando nada para VPH-PWR, só está ficando tudo ali, né? O componente que está em curto, ele está consumindo essa corrente, então está ficando todo nele, não está passando, ok, galera? Então, nessa situação, né, mesmo que esse problema estivesse passando, né, até o IFPMIC poderia bloqueá-lo, mas provavelmente aqui temos um componente, né, um componente analógico que está ocasionando esse curto e que está drenando toda essa corrente para dentro dele, levando do positivo para o negativo, ok? Sabendo disso, vamos lá. Vou colocar aqui um pouco de breu próximo ao IFPMIC para a gente analisar se alguma coisa aquece por aqui, ok? Então vamos lá. Vamos deixar tudo fumaçado. Pronto, tá tudo fumaçado por aqui pelo IFPMIC. E agora a gente vai injetar a tensão. A fonte de alimentação está desligada, né? Eu desconectei aqui o terra, vou ligar essa fonte. Vou aumentar aqui um pouco a corrente, por quê? Porque talvez em 2 amperes, né, não aqueça. Lembrando, pessoal, que essa placa aqui, né, eu ocasionei esse curto para estar mostrando para você como é que se procede numa situação como essa, ok? E depois eu vou colocar um curto na malha VPH-PWR para a gente ver, né, e analisar como é que se comporta um curto na malha VPH-PWR, ok, galera? Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui, né, para 3 amperes, posso aumentar até 4 amperes. Vou desligar aqui a fonte. Vou colocar aqui
no terra e a gente vai ligar a fonte agora, né? Deixa eu botar um pouco de breu aqui. Pronto. E eu vou ligar agora a fonte e a gente vai analisar para ver se alguma componente aquece por aqui. Né? 1, 2, 3 e... O positivo está pegando no negativo aqui, né? Deixa eu encostar aqui, porque senão vai dar retorno e a malha não vai... O componente que realmente está em curto não vai aquecer. Deixa eu pegar uma parte de blindagem melhor. Certificando aqui que está tudo certo. Agora vai. O positivo estava encostando aqui no negativo, então estava dando retorno. Jamais ia aquecer o componente que estava em curto. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Ó. Já apareceu para a gente ali um componente, né? Vamos lá. Esse capacitor já mostrou para a gente que ele é o causador do curto, né? Vamos lá. Ó, esse componente aqui. Esse componente aqui, eu ocasionei um curto-circuito, né? Perceba que eu tenho um fio aqui, ó. Coloquei um fio aqui, né? Vou remover esse fio. E você vai ver que o curto foi embora, né? Então a gente, se tivesse um problema na malha VBAT, a gente procederia dessa forma, ao qual eu mostrei aqui para vocês. Perceba que agora o curto-circuito ele não vai se apresentar mais nessa placa, ok? Deixa eu tirar aqui que ele está batendo aqui no terra. Pronto, agora ligado aqui no positivo, né? Ele está encostando aqui no terra. Ó, ligado aqui no positivo e o negativo aqui, né? Perceba que a fonte lá, ó, não me acusa curto nenhum, né? Ou seja, se fosse um caso, um problema, a gente teria resolvido dessa forma. Vocês sabem como é o procedimento agora para achar curto na malha VBAT, ok? Agora, pessoal, eu vou pegar um componente, né, da malha VPH-PWR e vou colocar esse componente em curto-circuito, ok? E a gente vai ver o que mostra para a gente a fonte de alimentação. Se essa fonte de alimentação vai ocasionar um curto total, se vai apresentar para a gente uma fuga de corrente, se vai apresentar uma fuga, né, com um consumo alto. Então vamos analisar isso agora. Vamos pegar esse capacitor aqui, ó, que foi o capacitor que a gente verificou naquele momento, né, para saber se existia aqui curto-circuito nessa malha, né? Então eu vou pegar aqui um fio de jumper e a gente vai ocasionar um curto nessa placa. Lembre-se que essa placa aqui é uma placa que está funcionando. Eu vou ligar ela no final aqui do vídeo para você ver. Deixa eu pegar aqui o fio de jump, pessoal. Que na hora que a gente está utilizando, tudo foge aqui. Bom, peguei aqui, vamos ver se eu consigo fazer sem usar solda. Né? Vamos ver se eu pego a solda do próprio componente aqui e coloco esse jumper, né? A gente vai ocasionar um curto aqui. Colocamos bisturi. Pronto, galera. A gente agora ocasionou um curto-circuito na malha VPH-PWR, ok? Esse capacitor foi aquele capacitor ao qual a gente pegou, né, para fazer a medição, para verificar se a malha VPH-PWR estava em curto. Então eu sei que ele faz parte, né, da malha VPH-PWR. Vamos agora alimentar essa placa e vamos verificar como é que se comporta um curto-circuito em uma malha VPH-PWR, ok?
Vamos lá. Vou alimentar ela aqui para você. Vamos lá. Deixa eu desencostar. O que que apresentou ali, galera? Tá aqui a Opa. Tá encostando aqui no negativo, né? Ó. Aqui. Pronto. Só não pode encostar aqui no negativo. Vamos virar pro lado de cá. E aqui, ó, a malha, né? Está alimentada, a malha VBAT. A VBAT é que está sendo alimentada aqui. Ok? E o que que acontece agora? A gente tem uma fuga de corrente de 41 mA. Essa fuga de corrente de 41 mA, ela está do outro lado, né? Na malha VPH-PWR. Então, o que está acontecendo aqui? Deveria ter um curto total na placa, porque eu fechei um curto, né? Eu fechei um curto através de um fio de jumper na malha VPH-PWR. Então, o que deveria apresentar, né? Se fosse na lógica de que temos um curto na malha primária, deveria apresentar na fonte um curto total. Agora, a gente tem uma fuga de corrente sendo apresentada pela fonte de alimentação. Perceba que já não temos queda de tensão, como a gente tinha, né, em um curto na malha VBAT. Um curto na malha VBAT, cria-se um curto total na placa. Se houver um curto na VPH-PWR, o IFPMIC bloqueia, então a gente vai ter uma fuga de corrente. Como é que eu analiso? Como é que eu faço para proceder nesse caso? Vamos analisar, pessoal. O que eu faço aqui agora? Eu sei que esse capacitor ele está na malha VBAT. Lembra que a gente mediu anteriormente, né? Para saber se o curto estava na malha VBAT. Então, esse capacitor ele faz parte da malha VBAT, né? Que sai da bateria, chega até o IFPMIC e sai do IFPMIC com o nome VPH-PWR, né? Passa por uma bobina, passa por capacitor e aí vai para o PMIC do aparelho, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que agora de forma inversa. Primeiramente, vamos analisar se temos curto na malha VBAT. Então, como é que eu faço? Coloco aqui meu multímetro em escala de BIP, né? Em escala de continuidade. E aqui, ó, um lado bipa, outro lado não bipa. Perceba que na malha VBAT não temos curto-circuito, né? Ó, vamos colocar aqui malha VBAT. Aqui, ó, nos pinos, né? Perceba que não temos. Desligou aqui o multímetro. Vamos ligar novamente. E aqui, ó, galera, não temos curto-circuito, ok? Não temos curto-circuito aqui, né? E analisando o componente, né, que são da VPH-PWR, da VBAT, perdão. Esse componente ao qual a gente tinha feito o curto, né? Nesse componente que está na malha VBAT, perceba que não tem curto, né? Um lado não bipa, o outro bipa porque alterna. Esse componente também faz parte da VBAT. Ó, um lado não bipa, outro lado bipa, né? Ou seja, não temos curto na malha VBAT, o curto está na malha VPH-PWR. Então, vamos pegar um outro capacitor, né, que não seja aquele que a gente colocou o jumper e analisar para ver se a malha VPH-PWR está totalmente em curto, né? Vamos analisar. Vamos pegar aqui e vamos analisar aqui, ó. Vamos pegar um outro capacitor, né? Vamos seguir essa malha. Essa malha passa por vários componentes, vai alimentar codec de áudio, PA de áudio, vai para o circuito de RF, né? Então vamos pegar aqui em um lugar bem longe, né, dessa malha, né? Aqui, ó, aqui a gente tem um sensor, né? Então nesse sensor aqui vai ter próximo a ele, né, um capacitor, o C6076, né? Eu acredito que esse circuito aqui ele não esteja na placa, mesmo assim vamos analisar, né, para ver se a gente encontra. Então nesse capacitor, perceba que é bem longe do IFPMIC, bem longe do PMIC, né? Está alimentando aqui um LDO, né, que alimenta um sensor. Então, aqui, se essa malha estiver em curto total, né, se a malha VPH-PWR estiver em curto total, então nesse componente aqui, nesse capacitor, deve estar
dando continuidade ao terra, né, dos dois lados. Então vamos lá, copio e vamos seguir. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui nesse componente verde, a gente não vai encontrar na placa, mas a gente vai encontrar o pad, né, os pads aonde eles são soldados. Então aqui, ó, perto do LED, deve ter, né, continuidade com o terra dos dois lados desse componente, ok? Que seria esse capacitor aqui. Observando aqui na placa real, deixa eu verificar aqui. A gente tem um circuito integrado também que não vai estar na placa, né? Todos esses componentes aqui que estão em verde escuro, provavelmente você não encontra ele na placa, né? Tanto eles como os componentes que estão em verde claro, né? Você não vai encontrar ele na placa, né? Então vamos lá. O componente ao qual nos mostra o esquema elétrico seria esse componente DUMI, né? Componente DUMI são componentes que não estão presentes na placa. Então, seria esse componente aqui, ó, né? Esse balde de solda aqui. Aqui deveria ter um circuito integrado, né? Não tem. Então aqui seria a entrada VPH-PWR para alimentar esse circuito integrado, ok? Nesse pad aqui deve estar em curto-circuito, né? Um lado bipa, outro lado bipa, ou seja, temos um curto-circuito total nessa malha VPH-PWR. Como é que a gente faz para encontrar o defeito? Injetando tensão da mesma forma, né? Só que agora a gente não pode injetar a tensão na VBAT. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que injetar uma tensão na malha VPH-PWR para encontrar esse curto-circuito, ok, galera? Então é isso que vamos fazer. Vamos vir aqui próximo ao PMIC no esquema elétrico e verificar um componente que faz a parte da VPH-PWR, né? Então vou copiar aqui malha VPH-PWR e vamos caçar aqui um componente que esteja próximo ao PMIC para a gente injetar uma tensão, né? E verificar aonde está aquecendo, né? Vamos lá. Aqui a gente tem a parte de RF. Então toda essa malha que tem por nome VPH-PWR, que alimenta vários circuitos, vão estar em curto-circuito, ok? Então aqui, ó, temos esses capacitores, né? O capacitor que a gente analisou foi esse. E a gente vai injetar uma tensão nessa bobina, né? Vamos injetar uma tensão nessa bobina, que seria a L4006. Vamos lá, vamos analisar e verificar onde está. Então essa bobina está aqui, ó, ao lado do capacitor ao qual a gente criou o curto-circuito, né? Vamos injetar essa tensão de 4.2. Vamos diminuir aqui, vamos deixar em 2 amperes. Vamos verificar se em 2 amperes esse capacitor ele aquece, né? Alguns componentes eles não aquecem quando estão quando eles consomem uma corrente alta, né? Dependendo da estrutura do componente, né? Do que ele é feito, né? O consumo da corrente que está passando por ele, né? Então tudo isso pode afetar na hora de um componente aquecer ou não, beleza? Então o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui a minha fonte de alimentação em uma parte GND, né? A parte do terra da fonte em uma parte GND. E a outra parte eu vou colocar aqui, ó, no meu multímetro, né? Para a gente conseguir injetar. Vamos lá. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou injetar a tensão nessa bobina aqui. E a gente tem uma fuga de 40 mA quando a gente alimenta essa placa pela malha VBAT, né, no conector da bateria. Agora eu vou alimentar diretamente na malha VPH-PWR. E a gente vai observar como ela se comporta. Então vamos lá. Perceba lá, ó, que o curto já começou a se manifestar. Antes, alimentando essa placa
pela malha VBAT, mostrava para mim como se fosse uma fuga de baixo consumo. Agora, quando eu alimento essa placa na malha ao qual eu descobri que está em curto-circuito, já mostra para mim aqui na fonte de alimentação que já não é mais uma fuga, que se trata de um curto-circuito. Perceba ali, ó, que ele consome toda a corrente e há uma queda de tensão. Então, o que é que eu faço agora? Primeiramente, poderia verificar, né, com a mão para tentar achar por onde está aquecendo, né, se me mostra algum aquecimento. Então, como a gente já sabe que a gente aplicou, né, aqui a gente fez o curto, né, então a gente aplica, eu vou sentir por aqui, né, já mostra para mim que tem um pequeno aquecimento por aqui, só que não é o suficiente para mostrar no breu, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar breu, primeiramente, aqui, né? Poderia ser em qualquer outro lugar na placa, só basta você procurar, né, o aquecimento, aonde você vê que está um pouco aquecendo, então você utiliza essa técnica. Se a sua fonte ela não tem mais do que 2 amperes de corrente, então você teria que usar uma outra técnica, né, que eu posso trazer aí em outro vídeo. Você deveria usar a técnica Kelvin 4 pontos, como eu já usei aqui, né, em outros vídeos. Se você ainda não sabe como é que procede com essa técnica, tem bastante vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui breu, né? Vamos colocar breu aqui. Vamos levar tudo. Lembrando, pessoal, que isso é uma aula, né? Uma aula que eu estou dando aqui para vocês sobre curto-circuito e fuga de corrente, né? Só para você saber como proceder, ok? Como é que procede nesses problemas, né? Para que não fique aí quebrando a cabeça sempre. Então agora a gente colocou o breu e vou aumentar aqui a corrente para 4 amperes para a gente ligar e desligar rapidamente, verificar se vai aquecer alguma coisa, ok? Não é para passar o dia não injetando tensão não, para não danificar realmente o circuito, né? O povo aí utiliza short killer, né? Quanto mais uma correntezinha de 44 amperes, né? Então vamos lá, ó. Vou injetar aqui na bobina, ó, e perceba que já se dissipou, né? Uma observação, pessoal. Por que eu estou aumentando até 4 amperes para aquecer? Por quê? Porque se eu colocar, né, 2 amperes, não vai mostrar para a gente aquecimento. Por que não vai? Porque o fio é que está aquecendo aqui, ok? Não é o componente que está aquecendo, é o fio. Então, para que esse fio aqueça, eu tenho que jogar ali uma corrente, né, de 4 amperes. Porém, se fosse o componente, provavelmente com 600 mA, 500 mA, ele já ia mostrar aqui que está aquecendo. É claro que existem alguns componentes que não aquecem, né? Você bota uma corrente mais alta, ele não aquece. Mas com 4 amperes, 5 amperes, é muito difícil não aquecer, beleza? Então, ó, colocando aqui, ó, você percebe que ele já aqueceu e já mostrou pra gente que ele é o causador do curto, né? Então vamos lá, vamos arrancar isso aqui. Já tirei aqui, né? E vamos ligar essa placa para você ver que ela está funcionando perfeitamente, ok? Então, essas são as formas que você deve utilizar quando for fazer uma análise. Sempre eliminando a malha que não está em curto, para você trabalhar apenas na que está realmente o curto-circuito, ok, galera? Então, lembre-se sempre disso. A maioria das vezes, o curto vai estar de um lado e não vai estar do outro. Ó, tô ligando aqui a placa e perceba que é uma placa boa, que a gente está utilizando aqui apenas como demonstração, beleza? Então é isso, galera. Se você quer adquirir um dos nossos cursos online, né? Nosso curso online, o link está aqui na descrição do vídeo, né? Você não vai só aprender esse procedimento, como vários outros procedimentos, assim como eletrônica analógica, digital,
análise de tensões, tensão primária, secundária, neutra, análise de circuito, análise de defeito, técnica de soldagem e muitas outras coisas que a gente ensina no nosso curso online, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe, te vejo no próximo vídeo, valeu!